Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Professor Edgleison Souza por aqui, apresentando para vocês o conteúdo de conhecimentos regionais do Piauí, ligados ali à parte do edital da Polícia Militar do Piauí 2025 e Polícia Civil do Piauí 2025. Aí tu me pergunta assim, professor, é o mesmo edital? É exatamente o mesmo edital. Foi lançado na PMP 2021, lançado no concurso da UESP 2023, lançado no concurso de bombeiro também 2023 e agora na Polícia Penal 2024. Provavelmente você vai ter aí um edital com a mesma estrutura, porque a ANUCEP ela dá um Ctrl+C, Ctrl+V nessa estrutura, ok? Iniciando aqui, esse aqui é o print, né, do nosso edital. Você vai encontrar ele desse jeito aqui quando sair o seu edital da PCPI e o seu edital da PMPI. E lá nós temos alguns tópicos que você precisa trabalhar, ok? Olha só, primeira dica que eu dou, se você já assistiu alguma aula, algum vídeo meu por aí, você percebe que eu sempre explico que esse conteúdo que está aqui no teu edital, ele está todo misturado, tá? Ele está embaralhado. Então, assim, didaticamente falando, não é interessante para você iniciar o seu estudo dentro desse esquema aqui que a banca traz para você, tá bom? E aí eu proponho que você faça uma reorganização desses conteúdos, de modo que fique mais didático, ok? Primeiramente, qual é a minha dica? Sempre comece pela parte da estrutura geográfica, pela parte da divisão político-administrativa. Está aqui, ó, regionalização e divisão político-administrativa do Piauí, ok? Como assim, professor? Esse tópico do teu edital é o que vai te dar a área total, tá bom? A área, opa, é o que vai te dar a área total, a área total. É esse tópico que vai te dar, por exemplo, a questão das divisas, tá bom? Do estado do Piauí. Quais são os estados que estão ali nos arredores, nas áreas limítrofes do estado do Piauí? É esse tópico que vai te dar, por exemplo, a questão do número de municípios, e por aí vai, ok? E aí eu te digo logo, meu aluno, minha aluna, é muito interessante que você inicie por esse tópico, por quê? E lá no meu material eu estruturo muito bem isso aqui, porque você precisa conhecer o espaço piauiense, tá? Você precisa saber onde é que inicia, onde é que acaba o espaço piauiense, quais são os estados que fazem divisa com o Piauí, quais são os principais municípios, tá bom? Porque conhecendo esse território, você consegue adentrar em qualquer outro conteúdo, ok? E se você fizer o contrário, por exemplo, se você começar a discutir a economia do Piauí, hidrografia, a parte de relevo, fica muito mais difícil, porque para você entender, por exemplo, a hidrografia do Piauí, você precisa antes entender o espaço piauiense, ok? Avançando aqui um pouco em relação a esse conteúdo, a proposta que eu trago aqui, para essa aula específica, nós vamos falar de aspectos mais gerais, ok? É uma aula mais introdutória. E aí eu tenho aqui a área total aliás, a área na localização do estado do Piauí. Muito importante que você considere isso aqui, tá? Aqui, o mapa do Brasil, região Nordeste, tá bom? A gente tem que falar desses pontos. E aqui, o Piauí. Percebam logo de cara que eu tenho no oeste, perdão, no leste piauiense, eu tenho, olha só, Ceará e eu tenho o estado de Pernambuco. Aqui ao sul eu tenho o estado da Bahia e um pedacinho do Tocantins e a oeste eu tenho toda a extensão do território do Maranhão. Lembrando que o Piauí também tem ali ao norte a divisa com o Oceano Atlântico, ok? E aqui nessa imagem do lado, ela não está muito clara, mas essa imagem aqui é só para deixar claro para você onde é que está aquela famosa área de litígio do Piauí com o estado do Ceará, pessoal. Percebam aqui, essa área de litígio, ela vem aqui do extremo norte do litoral do Piauí, tá bom? E ela pega aqui basicamente toda a Serra da Ibiapaba, na divisa com o Ceará. Olha os municípios aqui que são afetados por essa área de litígio. Luiz Correia, tá bom? Do lado piauiense, Cocal, Cocal dos Alves, São João da Fronteira, Domingos Mourão, Pedro II, Buriti dos Montes, tá? Na área do Ceará eu tenho Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, e por aí vai. Crateús aqui embaixo, ó, esses são os principais municípios dentro dessa área de litígio. Também aconselho que você considere esse assunto dentro da área
do território piauiense. Avançando um pouco aqui, o que nós temos? A área total, isso aqui é informação básica, você vai partir sempre dessas informações mais básicas para iniciar o seu estudo, tá? A área total do Piauí, eu tenho aqui 251.755,481 quilômetros quadrados. Quem vai te dar esses dados aqui é o próprio IBGE 2022, tá bom? O último censo, mais atual. E aí tu me pergunta assim, professor, esses dados eles podem mudar, eles podem ser atualizados? Sim. Por exemplo, nós tivemos agora, na área de litígio do Piauí com o estado do Tocantins, nós tivemos uma alteração. O Piauí ganhou um pedacinho ali, então a área já foi alterada. Quando for resolvida essa questão do litígio com o Ceará, nós também teremos uma alteração dessa área, desse mapa geográfico aí do estado do Piauí, ok? Essa área total que eu considerei aqui, tá bom? Segundo o IBGE, ela torna o Piauí o terceiro maior estado do Nordeste em extensão territorial. Terceiro maior estado do Nordeste em extensão territorial. Atrás apenas dos estados da Bahia e do Maranhão, tá bom? Correspondendo aí no total de 2,95% do território nacional. Então, percebam, vocês têm que considerar a área total e vocês têm que considerar também a posição do Piauí em relação aos outros estados, porque eventualmente a banca vai te cobrar e vai dizer assim, o Piauí é o terceiro maior do Nordeste, aí ela vai te induzir ao erro. Ela vai falar que está atrás aí, perdão, que está à frente aí, que está depois da Bahia, que está atrás, por exemplo, da Paraíba, do Ceará, tá bom? Então, considerem aqui Bahia e Maranhão como os dois estados do Nordeste que têm uma área territorial maior do que a área do estado do Piauí, ok? Olha só, dando prosseguimento aqui, outro ponto que eu devo considerar aqui nesses aspectos mais gerais do Piauí são os pontos extremos. Esse mapa aqui está bem mais claro, e ele vai te mostrar, por exemplo, onde é que está aqui, ó, o Ceará, que está aqui no leste piauiense, tá bom? A leste é onde eu tenho Pernambuco, um pouco mais abaixo aqui. Ao sul, a Bahia, como eu mostrei no slide anterior, tá? Olha só aqui o Tocantins, o encontro do Tocantins com o Piauí é só esse pedacinho aqui, pessoal. Apenas 21 quilômetros de extensão, apenas 21, tornando a divisa do Tocantins, a divisa do Tocantins com o Piauí é a menor divisa, tá bom? Entre todas essas aqui do estado piauiense. Não é, muita gente acha que é o Oceano Atlântico, que tem 66 quilômetros de extensão, tá bom? Então, assim, para efeito de prova, caso a banca te pergunte, tá? Eventualmente ela vai te perguntar qual é a menor divisa do Piauí, qual é a maior. Para a menor, você vai considerar a divisa com o Tocantins, 21 quilômetros de extensão. E qual é a maior, professor? Ou a divisa com o Maranhão, que inclusive é o curso natural do Rio Parnaíba. Está aqui, ó. Toda a parte oeste do estado do Piauí é dividida naturalmente, tá bom? A divisa do Piauí com o Maranhão, ela é feita naturalmente pelo Rio Parnaíba, tá bom? Ele nasce aqui na Chapada das Mangabeiras, nesse encontro aqui do Maranhão com Tocantins, Bahia e Piauí. Ele segue sentido sul-norte e ele deságua no Oceano Atlântico, formando aí o nosso delta do Parnaíba, tá bom? Que pertence tanto aos estados do Maranhão como aos estados do Piauí. Olha só, pontos extremos que você deve considerar aqui para a sua prova, tá bom? Cuidado, a banca eventualmente também pode te perguntar. Ao norte, eu tenho aqui o Oceano Atlântico, na Barra das Canárias, tá bom? Onde eu tenho os municípios de Ilha Grande do Piauí e o município de Parnaíba, tá? Então, assim, não espere mais aquelas questões tranquilas, onde a banca vai te perguntar ali só quais são os estados que fazem divisa. Ela vai fazer cada vez mais especificações, ela vai te cobrar agora qual é o município que está no ponto mais extremo, tá bom? Da divisa, o município que está mais distante a oeste, mais distante a leste, mais distante a sul e norte, ok? Ao norte eu já tenho aqui Ilha Grande do Piauí e Parnaíba. Ao sul, lá na divisa com Tocantins e Bahia, por exemplo, eu tenho lá na Chapada da Limpeza o município de Cristalândia, tá bom? Ponto extremo. A leste, onde eu tenho aqui Ceará e Pernambuco, eu tenho como ponto extremo o município de Pio Nono, tá bom? Lá na nascente do Marçal, na Serra do Marçal. E a oeste vai aparecer para mim, claro, o município de Santa Filomena, na divisa com o estado do Maranhão, ok? Mais uma vez, repito, maior divisa, 1.492 quilômetros, ou seja, a divisa do estado do Piauí com o estado do Maranhão, e a menor divisa, Tocantins,
com o Piauí, tranquilo? Lembrando aí que o Piauí é o único estado do Nordeste que não tem sua capital localizada no litoral, tá bom? Isso a gente vai entender lá nas nossas aulas de História do Piauí, essa formação e a mudança de capital, claro. Ok? A capital do Piauí, Teresina, ela fica aqui mais no centro-norte do estado. Dados que a gente tem que passar, né? Dados que a gente vai considerar. Isso aqui, pessoal, um printzinho lá do IBGE, algumas informações mais básicas que vocês vão precisar, tá? Lembrando que isso aqui é uma aula um pouco mais ligada a aspectos gerais, é um pouco mais rápido. Olha só, gentílico do Piauí é o piauiense, tá bom? Quem nasce no Piauí é piauiense. Capital, Teresina, tá? O atual governador, agora no momento que eu estou falando, é o governador Rafael Fonteles. Olha aqui a população total que ele me dá, segundo o IBGE. 3.271.199 pessoas. Você vai utilizar sempre os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para efeito de prova, tá bom? Então, assim, tá fazendo sua pesquisa, tá levantando seus materiais, tá respondendo questão, e aí você encontra uma questão ali de 2008, uma questão de 2007, que fala que a população não é esse número aqui que eu estou te mostrando, então provavelmente está desatualizado. Você vai sempre considerar os dados do IBGE como referência, ok? E a densidade demográfica foi cobrada, inclusive, no concurso da Polícia Penal do Piauí, agora em 2024. A densidade demográfica é de 12,99 habitantes por quilômetro quadrado. Como assim, professor, densidade demográfica? A densidade demográfica não é nada mais, nada menos do que a relação habitante-território. É quantos habitantes eu tenho em média por área, ok? E aqui eu tenho uma média de 12,99, ou seja, um pouco mais de 12 habitantes para cada quilômetro quadrado do território piauiense. Esse cálculo ele é feito quando eu pego e divido aqui a população pelo território, tá bom? Lembrando que eu já dei essa informação do território total do Piauí lá no slide anterior. Essas outras informações aqui, tá? A gente trabalha em outros aspectos, então não precisa entrar agora. A gente está trabalhando mais aspectos gerais. Percebam aqui também que eu tenho, olha só, quando ele me dá a população, segundo o censo, ele me dá também a posição do Piauí em relação aos outros estados do Brasil, no caso. Ele está em 18º lugar. Ou seja, eventualmente a banca vai jogar uma questão para você falando sobre a densidade demográfica e também a posição do Piauí, segundo o IBGE. Então ela vai dizer assim, o Piauí está em 18º lugar dentro da questão populacional, tá? Dentre os estados mais populosos. Ela vai dizer, por exemplo, que o Piauí está aí, ele está em 18º lugar, ou seja, ele é o 18º estado mais populoso do Brasil. Tá vendo esse 27zinho aqui? São as 27 unidades da federação, tá bom? Então, guarda essa informação também. Tá lá no site do IBGE, é uma informação de extrema importância para o seu estudo. Esse estudo mais introdutório, tá? Outro dado aqui que eu tenho sobre o IBGE, que pode te ajudar muito para a tua prova da Polícia Penal, perdão, da Polícia Civil e da Polícia Militar, é justamente aqui a questão da população, a área total que a gente já falou, está aqui, a população também que a gente já falou e a densidade demográfica. Aí ele traz aqui alguns dados relacionados à questão de matrículas. Isso aqui você vai trabalhar lá no assunto de dados socioeconômicos, tá bom? Dados socioeconômicos do Piauí, tá bom? E aqui na próxima imagem eu já vou te mostrar logo como é que tu vai analisar esse tipo de gráfico que eventualmente pode aparecer para você. Olha só, aqui eu tenho um quadrozinho que o IBGE me mostra sobre o IDH do Piauí. E aqui, a última informação que a gente tinha oficialmente lá é a de 2021, tá bom? Onde o IDH era 0,69, o IDH do Piauí. Um IDH que não é tão interessante assim quando a gente compara com os outros IDHs, tá? Inclusive, isso aqui também já foi cobrado em prova. Olha só, ele me dá aqui dados de 91, o censo de 91, e ele traz até 2021, tá bom? Lembrando que nesse momento aqui, os dados do IBGE 2022 ainda não haviam sido trabalhados ali, organizados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas olha só o que é interessante a gente notar aqui. De 91 até, olha só, eu tenho aqui uma alta considerável até mais ou menos 2010, e aí ele vai tendo pequenos crescimentos aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma quedazinha em 2016, mas novamente ele tende a subir.
Então, percebam, de 91 até 2020, você vai perceber que o IDH do Piauí, que seria o IDH, professor, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Esse IDH, ele tende a subir, ok? E aí eu tenho uma pequena queda de 2020 para 2021, ou seja, uma queda bem sutil. Isso aqui está relacionado, por exemplo, à questão da pandemia, tá bom? A pandemia que afetou diretamente, se afetou o PIB, tá? Afetou a economia, consequentemente também afetou a qualidade de vida no estado do Piauí. Só que isso aqui foi uma realidade de todos os estados da federação, tá bom? Todos os estados foram afetados diretamente pela pandemia. Desconsiderando essa pequena alteração aqui, essa pequena queda, todo o gráfico que mostra para você que o IDH, olha só, informação que a gente vai tirar aqui, o IDH do Piauí, ele está em, olha só, ele está em crescimento desde 91, crescimento desde 1991 até 2020, beleza? Professor, mas o senhor não falou que era para a gente utilizar dados de 2022, mas estes dados ainda não estão trabalhados. Até o momento em que eu estou gravando esta aula, eles não foram trabalhados, não foram divulgados, ok? Então, a gente vai trabalhar o que é dado oficial. E o dado oficial está lá no IBGE, tá bom? Extraoficialmente, eu posso dizer para você que nós já passamos de 0,70 e alguma coisa aqui em 2022, tá bom? Mas até então, vou trabalhar com esse dado aqui de 2021. Então, assim, pessoal, apesar deste crescimento, o IDH do Piauí, ele ainda é um IDH ruim. Ele deixa a desejar quando comparado. Se eu pegar aqui só a região Nordeste, o Piauí tem olha só qual a posição dele aqui entre os IDHs, ele está entre os piores da região Nordeste. Vou botar aqui para você. Ele está entre os piores do Nordeste, tá bom? Ele está em terceiro lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar entre os piores, tá bom? O que eu tenho aqui de estados que têm o IDH pior do que o Piauí é apenas o Maranhão. Maranhão. E o estado de Alagoas. Fechou? Pega essas informações, dá um print nessa tela, porque isso aqui pode servir para você na sua pesquisa de dados socioeconômicos sobre o Piauí. Beleza? E aí eu tenho algumas questõezinhas que vão aparecer para você, tá bom? Eventualmente você vai encontrar mais ou menos essa estrutura aqui. A banca no CEP, ela tem avançado muito na questão de cobrança, tá? Eu sempre brinco com os meus alunos nas minhas aulas que eu tenho aqui a no CEP do Velho Testamento e a no CEP do Novo Testamento, tá? Essa no CEP do Novo Testamento, ela traz aí uma abordagem muito mais rígida, uma abordagem muito mais complexa. Vide aí, por exemplo, o concurso da Polícia Penal do Piauí 2024, e você vai ter um pouco mais de trabalho. Então, assim, cuidado para não cair em pegadinhas da banca, tá bom? Você tem ali umas pegadinhas bem escondidas nas alternativas que eventualmente vão te fazer cair. Olha só, questão 1. No dia 24 de agosto de 2011, o Estado do Piauí entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando que a mais alta corte do país determine a linha divisória entre os estados do Piauí e do Ceará. Aí tu vai lembrar que eu te falei lá da questão do litígio, tá bom? Litígio. Apareceu litígio para você, significa o quê? Conflito. Hoje a divisa estadual configura uma área em litígio com uma área aproximada de 2.800 quilômetros quadrados, tá? Na região do ou na região da letra A, Chapada das Mangabeiras, B, Serra da Capivara, C, Serra da Ibiapaba, D, Chapada das Mesas ou D, Delta do Parnaíba. E aqui, meu amigo, de cara logo, quando você for estudar a geografia do Piauí lá nas minhas aulas, você vai perceber o quê? Olha só, a Chapada das Mangabeiras, ela está no extremo sul do Piauí, tá bom? Ou sudoeste, se você preferir ser mais específico, ok? Aqui eu tenho a Chapada das Mangabeiras, logo eu não posso ter a letra A como alternativa. A Serra da Capivara está no sudeste piauiense, tá bom? A gente vai estudar lá na área total do Piauí, a gente vai estudar esses dados aqui, e aí você vai saber que a Serra da Capivara também não está aqui. A Serra da Ibiapaba, você vai saber, você vai lembrar que ela está aqui, ó. Falei para você lá na nossa aula. A Serra da Ibiapaba, ela está na divisa do Piauí com o Ceará, tá bom? E aí, se está falando de litígio, e o litígio é entre o Piauí e o Ceará,
A única alternativa que me cabe aqui é justamente a letra C, porque ela fala Serra da Ibiapaba, ali na região de Luiz Correia, Cocal, Pedro II, municípios ali do Ceará de Tianguá, Granja, Ubajara, ok? Gabarito, letra C. Chapada das Mesas está lá no território do Maranhão, tá bom? E o delta do Parnaíba fica aqui, ó, onde deságua o rio, a foz do rio Parnaíba na divisa com o Maranhão, ok? Então, observe esse mapa, já vai pegando o bizu aí da localização desses pontos que você vai precisar deles nas suas aulas posteriores, ok? Meu gabarito, letra C. A minha questão 2, uma questãozinha tranquila, não se preocupe que a banca não vai mais trazer essa estrutura tão simples, tá? Ela complica um pouco, mas aí, para efeito de revisão, o que eu tenho aqui? Ocupando uma área de mais de 251.755 km², e limitando-se com 5 unidades da federação, tá? Aqui é o meu Piauí, tá? Pondo o Piauí em 11ª posição no ranking dos maiores estados brasileiros e terceiro maior na região Nordeste, beleza? E aí eu falei para você lá quais são os estados que estão ali com uma área territorial acima do Piauí. Sobre a divisão política do Piauí, assinale a alternativa que apresenta corretamente os estados que fazem divisa com o Piauí, tá? Aí a letra A me diz Maranhão, opa, ok, Tocantins, ok, Paraíba, tá errado. Paraíba não aparece naquele mapa que eu te mostrei inicialmente. Pará também não, tá? B, Maranhão, Tocantins, Pernambuco, opa, Bahia e Ceará. Perfeito, tá bom? Aqui eu tenho os 5 estados que fazem divisa com o Piauí. Aí a letra C está errada, por quê, professor? Porque ela falou aqui em Pará e Rio Grande do Norte, está incorreta. A letra D está falando em Pará, cuidado, e Paraíba. E a letra E está falando em Sergipe, ok? O que deixa aqui apenas a letra B como o meu gabarito correto aqui para a nossa questão. Ok, meus alunos? E a minha questão 3, uma questãozinha aqui que fala sobre a questão do número total de habitantes e a relação com a densidade demográfica, tá? Sobre os aspectos gerais de Piauí, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a população do Piauí, e aí tu vai considerar aqui o censo de 2022, tá? Já foi divulgado esse dado, e a densidade demográfica, ou seja, a relação habitante por quilômetro quadrado do estado segundo o censo do IBGE, beleza? Então, primeiramente, eu tenho que procurar a população. E aí você vai ver lá que eu botei lá no slide 3.271.199 habitantes. De cara, é a única alternativa com a informação correta. E a densidade demográfica, 12,99 habitantes por quilômetro quadrado. Gabarito letra A. Então, meus queridos, é isso aqui que tu vai encontrar no teu material mais superficial, é isso aqui que tu vai encontrar no teu material introdutório. Eu sugiro que você comece por esses pontos, para depois fazer aí a análise da economia, a análise da indústria, a análise aí do relevo, a análise da vegetação, de forma mais detalhada, porque vai facilitar muito a tua vida se tu conhecer primeiro esses dados mais gerais do Piauí, ok? Então, fico por aqui, agradeço a atenção de todos e o nosso material completo, né? Entre em contato aí nas nossas redes sociais que nós estaremos com o material completo sobre esses aspectos gerais do Piauí para a sua prova da Polícia Civil do Piauí e a Polícia Militar do Piauí. Um abraço a todos e eu fico por aqui.